Eita, Vanúzia falou ali, depois que a gente come, dá vontade, Vanúzia falou, dá vontade de dormir. Não, dá vontade de conversar, né? E daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso último tempo de mesa com o tema proposto, que é missão. E com isso a gente encerra esse encontro. Mas agora a gente vai para o momento devocional também com o tema missão. E eu convidei aqui Arthur, que é membro da igreja Batista Independente, na Zona Norte. O cara é batista e é independente. Esse é um batista em quem não há dolo, né não? Esse é batista mesmo. Da Zona Norte, é? Zona Norte. E ontem eu contei uma história de um grupo de jovens, vocês lembram, que procuraram o pastor Zé Marcos, junto com Alberto Lins, da Tia Arfã, dizendo, nós temos uma verba, né? Sobrou aqui, uns mirréis aqui, que sobrou aqui da nossa verba, do PRAC, né? Da PRAC, que é uma instituição. E jovem, você imagina jovem com dinheiro sobrando, podia pensar em muitas coisas, né? Fazer como é, Daniel? Um grafitão, um passeio. Eles pensarem em abençoar a vida de pastores e pastoras e líderes cansados e desanimados. Então, se houve em março de 2023 um encontro do Grupo Emaús, ali em Recife, no Secosne, né? Um retiro, lá um centro de treinamento da Diocese, acho de Recife, não, né? É uma fundação social. Se houve aquele encontro em março, ao redor da mesa e com muito choro, se houve o encontro em Emaús em setembro, e se a gente está aqui reunido, se deve a esses jovens que decidiram abençoar a vida dos seus líderes, né? Dos líderes de suas igrejas e de outras igrejas. E Arthur representa essa galera aqui. Obrigado, viu, meu velho? Aí fica o recado, né? A gente acha, às vezes, que está liderando processos nas igrejas. Quem está liderando, afinal? É o Espírito, né? Usando quem Ele quer. E Arthur agora vai orar por Clemira, que é presidente da nossa igreja, e que vai trazer essa devocional sobre o tema missão, para a gente iniciar o final desse encontro, tá bom? Amém. Amém. Acaba generoso. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, nós te agradecemos pelo tempo que temos tido desde ontem, porque Tu tem encorajado os nossos corações ao redor da mesa, em um laço de unidade, um com o outro, mas acima de tudo contigo, Senhor, porque quando nós nos comprometemos com o nosso irmão, nós nos comprometemos com a missão que Tu colocou, Senhor, para que nós pudéssemos trilhar. Ser conosco nesse tempo, cuida do nosso coração e da nossa mente para que a gente venha a ser constrangido pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma missão inédita para mim, tá, gente? Então, tenho misericórdia. Eu agradeço o convite que me foi dado pelo pastor Silvio, que está há pouco tempo com a gente e que se chegou a gente para nos encorajar nessa caminhada como comunidade de irmãos. Então, agradeço a Deus pela vida dele. Agradeço o convite, pastor. Me fez tentar me aprofundar mais na palavra, e isso me ajudou em primeiro lugar. E eu espero que o Espírito me use para trazer alguma reflexão para vocês, para nós, como igreja, a respeito da missão. Então, vamos, por favor, abram as Bíblias. Em Lucas 24, a partir do 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém. É gratificante. A gente acabou um momento agora de compartilhar a mesa da palavra e depois de compartilhar do alimento, que ainda está sobre ela, mas
vendo todos felizes, todos alegres, reanimados, né, com o alimento físico. E eu penso que aqueles discípulos que estavam no caminho com Jesus, quando se encontraram com ele, puderam se fartar da palavra, se reconectar de novo com o que as Escrituras diziam, e que, de certa forma, talvez eles tivessem esquecidos, né? Estavam desanimados, estavam voltando para Emaús, no terceiro dia após a morte, né, de Cristo, sem esperanças de o que eles iriam encontrar pela frente. Voltando para casa, tiveram a companhia de Cristo, que se chegou a eles e que fez com que eles começassem a rememorar do que as Escrituras diziam. O que elas apontavam? Elas apontavam em todos os momentos. Desde Moisés, ele foi mostrando desde Moisés, os salmos, os profetas, que tudo aquilo ali apontavam para ele, só que eles não sabiam que se tratava dele, né? Eles estavam cegos, eles estavam com a visão turvada. Então, eles não sabiam que estavam na presença dele, mas já sentiam no coração, à medida que eles caminhavam, e foi um trajeto longo, 11 quilômetros, né, que era o trajeto de Jerusalém até Emaús. Então, nesses 11 quilômetros, eles tiveram a oportunidade de ouvir novamente a palavra. E essa palavra começou a aquecer o seu coração. Eles não sabiam, né? Depois eles diziam, como a gente não percebeu que o nosso coração estava fervendo, né? Como a gente não percebeu isso? Mas era Cristo que estava ali do lado dele. E nessa caminhada, quando eles reconhecem Cristo e aí percebem que estavam com ele, imediatamente o coração deles, que foi aquecido, que recebeu esse impacto da presença de Cristo, eles tomam uma decisão. Eles estavam distantes, já tinham chegado à noite em Emaús, tudo falava contra deles voltarem para Jerusalém. Mas o que eles fazem? A despeito do medo, que na ida eles estavam, né, tinham esse receio. Todos estavam saindo de Jerusalém por medo da perseguição que viria contra os cristãos, aqueles que acompanharam Jesus. Então, quando eles reconhecem Jesus, eles são tomados de um novo ânimo, de uma alegria contagiante, parecida com essa que a gente estava sentindo agora há pouco, quando estávamos nos confraternizando, conversando, porque nós estamos sendo renovados. Aqui nós estamos novamente ouvindo a palavra, refletindo sobre ela e percebendo que é na mesa que a gente pode, e na companhia do irmão, que a gente consegue estar caminhando com Jesus. Então, eles foram renovados, eles estavam animados, crendo de novo que podiam ter esperança. Recuperaram a esperança, que a esperança tinha sido deixada para trás. Eles estavam voltando para Emaús derrotados, né? Um senso de derrota muito forte no peito deles e no coração. Mas aquela presença santa de Jesus ao seu lado conseguiu transformar de uma maneira sobrenatural tudo aquilo que eles estavam sentindo, de medo, de decepção, de angústia. Estavam cabisbaixos. Ao contrário, a partir do momento daquele encontro, eles passam a ter aquela transformação, aquele aquecimento no coração e conseguem, assim, fazer o quê? Tomar uma decisão, apesar da hora, do avançado da hora, que devia ser mais ou menos em torno de 9 horas da noite, e aí eles retornam imediatamente a Jerusalém. Então, nesse trajeto, eles iam ansiosos por levar a mensagem. Que mensagem? A mensagem que Cristo vive. Todos estavam imaginando, Cristo morreu, acabou-se tudo. Minha esperança se acabou. Se Cristo morreu, então não tenho mais motivos para acreditar em nada. A partir daquele momento em que eles têm esse contato, reconhecem o Senhor Cristo na frente deles, então eles retomam aquela esperança, aquela alegria de voltar a Jerusalém e levar aquela mensagem, a mensagem de que Cristo vive e de que
podemos, por isso, ter esperança. Né? Então, essa resolução é tomada de forma imediata. Eles não pensam, eles não titubeiam, eles não pensam duas vezes. Tomam de novo a estrada e vão até Jerusalém. E qual era a ideia deles? Procurar os outros discípulos, procurar os companheiros de estrada do caminho que se encontravam lá e contar a novidade. Né? Dizer, realmente é verdade, o que as mulheres contaram logo cedo, dizendo que Cristo não estava mais no sepulcro, que elas tinham recebido a mensagem de um anjo, do anjo dizendo que ele estava vivo. Não se preocupem, Cristo está vivo. Então, eles não acreditaram, eles esqueceram dessa parte da história e seguiram, derrotados para Emaús. Mas agora não, agora eles tiveram essa visão de que realmente Cristo não falhou. Cristo venceu a morte. E, por conta disso, eles estavam felizes e queriam imediatamente levar essa notícia aos seus irmãos. Né? Esses discípulos não eram os mais próximos de Cristo, mas eram os discípulos também, daquele círculo mais alargado dos discípulos de Cristo. Tanto é que eles vão em direção ao local onde eles estavam reunidos, escondidos. Né? Os discípulos estavam, depois de que tudo tinha acontecido, eles se reuniram, após receber aquela notícia que as mulheres trouxeram, eles estavam lá reunidos naquela expectativa. Né? E esses discípulos, Cleopas e o outro, foram direto para lá, para se encontrar com esses 11. Né? Na verdade, sabe-se que não eram 11, se fala de uma maneira geral, né, que eram 11, mas não estavam os 11 lá. Tomé não se encontrava, né, nessa ocasião. Mas haviam outros, além dos 11, haviam outros que estavam lá, nesse lugar, todos nessa expectativa. E quando eles lá chegam, quando eles encontram os 11 reunidos, eles chegam para contar a novidade, mas antes que eles falem essa novidade, né, de que Cristo está vivo, eles já são recebidos. Cristo está vivo. Simão o encontrou. Então, antes que eles pudessem contar a novidade, os outros que lá estavam já os receberam dessa maneira, dizendo que ele vivia. E só depois que eles contaram tudo da forma como aconteceu. Um encontro no caminho, como Cristo se chegou até eles. Então, eles contaram tudo, tintim por tintim. Toda a história que tinha acontecido durante o dia no caminho de Emaús. Mas do que a gente tem que tirar disso daqui? Eles correram rapidamente para Jerusalém, se apressaram, tiveram pés ligeiros para chegar até lá. Para quê? Para contar a boa nova. Então, a missão de Cristo era salvar os pobres. Né? Ele veio para salvar os pobres, para trazer esperança aos pobres, aos marginalizados daquela época. E dos discípulos era levar, contar toda essa boa nova e levar a esperança, porque a partir da morte de Cristo e da sua ressurreição é que nós temos a certeza da vida, de que nós podemos vencer a morte através da ressurreição de Cristo. Então, é muito interessante isso, e a gente tem que trazer agora para os nossos tempos como é que tem sido a nossa caminhada. A partir do momento em que eu recebi a boa nova, em que aceitei a boa nova, em que me converti a Cristo e me tornei discípulo dele. Cada um, acho que a gente tem que refletir nesse sentido. O que é que eu estou fazendo? Eu estou sendo ágil nos meus pés e abrindo a minha boca para transmitir essa boa nova? Ou eu estou me limitando a ter esse conhecimento para mim? E mais do que isso, como tem sido esse relacionamento com Deus, com Cristo? Né? A missão de Cristo era essa, e a nossa missão, Ele entregou isso a gente,
é para que a gente leve essa mensagem, para que a gente vá adiante, levando a mensagem, levando esperança às pessoas que estão sem esperança, às pessoas que estão marginalizadas, às pessoas que muitas vezes acham que essa caminhada nossa, ela não tem sentido. Para quem não crê, para quem não acredita, qual é o sentido de estar caminhando, de viver? Qual é a esperança que tem uma pessoa que não tem Cristo na sua vida? Qual é a esperança? Mas nós temos esse conhecimento, essa esperança, nós vivenciamos isso na nossa caminhada. Então, o que Cristo espera de nós é que nós levemos essa boa nova. Essa é a missão da igreja. A noiva de Cristo, aquela que é responsável por manter aquecidos os corações. Nós somos, sim. Como é bom a gente poder partilhar de uma mesa, como a gente está fazendo nesses 2 dias, no momento que a gente está partilhando, dividindo experiências, a minha experiência na caminhada, a tua experiência, e assim a gente vai aprendendo e renovando o que a gente sente, né? Então, é muito importante que a gente esteja partilhando disso. A igreja, ela tem, na minha caminhada, que não é tão longa, eu só tenho desde 2010, né, que eu recebi a Cristo, fui batizada, estou nessa igreja desde então. Mas, assim, nessa caminhada, eu tenho visto que é nessa caminhada que a gente aprende, é nessa caminhada que a gente vai quebrando as nossas dificuldades, aquilo que eu tenho de ruim que precisa melhorar, né? É um processo. O processo da caminhada é um processo de santificação. E é isso que Ele espera de nós. Ninguém aqui é perfeito. Todos aqui somos pessoas que precisam melhorar. Isso é fato, né? Isso é fato. Todos nós precisamos. Mas é intencional, tem que ser intencional essa busca por essa mudança, né? A mudança, procurar errar menos, tentar fazer o que Ele espera e diz que a gente deve fazer, né? O que Ele nos ensina. Amar o nosso irmão, amar o próximo, amar a Deus em primeiro lugar, mas amar o irmão, porque é nesse sentido aqui que a gente demonstra o que a gente aprendeu com Cristo. É na convivência, nesse partilhar, nessa mesa que a gente senta para partilhar com os irmãos. E da minha experiência, tá, gente? Eu vou falar um pouco de como tem sido. Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa. E esse relacionamento com o próximo, muitas vezes é difícil. Não é diferente dentro da comunidade de igreja. Não é diferente. Compreender o outro, compreender o irmão, saber qual é a necessidade, o que ele espera da gente, e vice-versa, é muito difícil. Gera muitos atritos, muitas dificuldades. E eu tenho aprendido um pouco sobre isso nesse tempo que eu estou aqui. Nessa posição que eu estou aqui, gente. Não é na posição de irmão que eu, assim, essa eu não abro mão. A posição de estar aqui como irmão aprendendo. Mas a posição de liderança não é uma posição fácil. Porque a gente é muito espelho e vidraça. Mas, nessa caminhada, eu tenho aprendido, tenho tido a oportunidade de aprender. E acredito que o Senhor, Ele escolhe e capacita as pessoas. Cada um de nós temos alguma coisa para acrescentar ao reino. E Ele espera isso de nós. Cabe a cada um procurar, meu Deus, o que é dentro dessa missão que a igreja tem, onde é que eu posso me encaixar? Onde é que eu posso contribuir? De que maneira eu posso contribuir para que isso continue? Porque
não somos só nós temos o mundo, né? A igreja tem que avançar, não é, pastor? A igreja tem que avançar além dos muros. Nós estamos aqui dentro, mas a gente tem que ter uma visão de fora, né? De olhar o mundo e de encontrar as pessoas, né? As pessoas que precisam, né? Assim como nós precisamos. Nós não somos diferentes de ninguém. Nós temos as nossas falhas, as nossas dificuldades. Aqui e ali a gente tem coisas para contribuir. E glória a Deus por isso. Peço a Deus que esteja sempre nos mostrando como poder contribuir para essa missão que é a da igreja. Que, finalmente, dentro desta missão, que eu acho que hoje a gente está terminando esse momento da igreja muito importante, a gente está num momento ímpar da igreja, né? Porque amanhã a gente vai celebrar a Páscoa e o renascimento de Cristo. Então, eu acho que a data mais importante para o cristão é essa, né? Então, Cristo vive e, graças a isso, nós podemos ter alegria, ânimo, júbilo, por estarmos numa posição em que a gente tem esse conhecimento e levar agora até aquele que não conhece, aquele que não encontrou, aquele que ainda está perdido e não encontra e não sabe. Aonde é que você pode encontrar libertação, salvação? É em Cristo. Então, vamos levar essa palavra. Vamos levar essa palavra àquele que não conhece. E vamos levar ao nosso irmão também, que já teve esse encontro e que está desanimado. Em que, em algum momento, foi machucado, como o pastor aqui já falou, né? O pastor Tony. Em algum momento foi machucado. Vamos de encontro a essas pessoas. Onde é que elas estão? Elas também precisam. Elas precisam, assim como nós. E é na congregação, é nesse momento em que nós estamos aqui sentados, refletindo, é que a gente vê mais ainda como nós somos carentes de Cristo. Como somos necessitados deste amor, do amor de Cristo. Aquele que aceita as pessoas como elas são, como elas estão. Esse é o amor que nós devemos buscar. O amor que encontra o outro, encontra no outro, no diferente, e procura trazer para perto de si e não afastar, né? Então, que Deus nos ajude, que nós possamos nos encaixar e procurar o nosso espaço dentro dessa missão da igreja. Cada um aqui tem dons, talentos que podem ser desenvolvidos, podem ser colocados à disposição do reino. Não se furtem disso. Não se furtem disso. Nós temos muito que dar. Muito que dar. E quando a gente dá, a gente recebe de volta. Então, vamos atrás dessa caminhada. A caminhada com Cristo é uma caminhada que não é fácil, porque é muito difícil a gente querer se chegar a quem é perfeito. Mas na nossa imperfeição, tentando fazer todos os dias, procurando melhorar aquilo que não é do agrado dele, então a gente vai estar cada vez mais próximo dele. E tendo ele do nosso lado. Mesmo que em alguns momentos a gente não veja que ele está ao nosso lado, como os dois discípulos de Emaús, estavam caminhando com ele. Estavam com ele do lado, mas não estavam reconhecendo. Então, muitos momentos a gente não reconhece Cristo do nosso lado. Quantas vezes a gente está numa situação, passando por um problema, não vê saída, né? Fica mais. Na hora que e ele está ali do lado da gente, só que falta a gente pegar na mão dele, né? Muitas vezes. Vamos lá, pega na mão de Cristo. Vamos usar as Escrituras a nosso favor. É através delas que a gente pode ter o conhecimento e nos aproximarmos mais de Cristo. Né? Então, é isso. Acho que a gente deve ter uma reflexão mais aprofundada com o pastor Silvio depois, né? Ao final. É só uma forma para... essa reflexão foi só para a gente começar a pensar um pouquinho sobre missão, né? Que se
apresenta a nós que somos cristãos, a nós que colocamos Cristo como nossa meta, e vamos refletir mais agora alguns minutos, né, pastor? Nas mesas, continuando nas mesas, vamos continuar refletindo sobre esse tema, missão, que Deus nos ajude, nos oriente e dê discernimento. Amém.